Esse vídeo chegou para você no momento certo. Essa semana eu estava lendo um livro do Steve Jobs, a biografia dele, escrita por Walter Isaacson. Tem um determinado capítulo chamado A Viagem é a Recompensa. Basicamente, o contexto é o seguinte: Steve Jobs ele estava montando um novo tipo de computador, um computador que revolucionaria a tecnologia daquela época, lá na década de 80. E tinham dois projetos da Apple sendo desenvolvidos. Um era o Lisa, que ele não estava liderando porque ele havia sido expulso daquele projeto, e o outro projeto que foi o que ele liderou, que era o Macintosh. Naquela situação, havia uma disputa dentro da Apple para ver quem lançaria primeiro e qual faria mais sucesso. Então, quando Steve Jobs ele se reúne com a equipe dele para definir quais seriam os planos, as metas e principalmente as datas de lançamento, ele simplesmente chega para os amigos dele, para os companheiros, colegas de equipe e fala: a viagem é a recompensa. É muito melhor perder o prazo do que entregar um produto que não é certo, um produto errado, um produto mal feito. E que a parte mais importante deles naquele momento seria aproveitar aquele momento ao máximo. Porque depois de 10, 20, 30 anos, eles olhariam para trás e viriam aquilo como simplesmente um dos melhores momentos da vida deles, inclusive nos momentos difíceis. E essa forma de enxergar o mundo é muito parecida com uma vez o que eu vi em um podcast do ator que fez o Mr. Bean. Não sei se vocês lembram, aquele personagem cômico que quase não fala, que ele faz uma série de trapalhadas. Todo mundo já viu esse desenho alguma vez na vida. E simplesmente o ator do Mr. Bean, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que a vida é uma tragédia se vista de perto, mas uma comédia se vista de longe. Porque no momento que você está passando por uma dificuldade, você tende a supervalorizar o tamanho dessa dificuldade. Mas quando você passa por ela daqui a alguns anos, você olha para trás e você dá risada dela. Você olha como se não fosse nada. Você olha já passando por isso, superando essa adversidade, você olha como se ela fosse menor do que era para você na época. Então, quando você se distancia de um evento difícil na vida, você meio que perde a carga emocional dele. E a mensagem que eu tento trazer nesse vídeo curto é isso: aprenda a valorizar a recompensa e ao mesmo tempo a olhar para as dificuldades da sua vida com menos carga emocional, porque daqui a alguns anos você vai olhar para trás e não vai ver tanta pressão nisso. Você vai ver que isso não foi tão difícil quanto você pensava. Foi muito mais fácil superar essa adversidade do que você de fato imaginava. Essa é a mensagem principal e curta desse vídeo. Perfeito? Valeu!